Bem-vindos ao Sem Classe, um canal de conteúdo marxista e de formação política a partir de um viés radical de esquerda. Aqui quem fala é a Ritinha, do Tempero Drag. A convite do Sem Classe, eu vim apresentar o primeiro episódio da série #Entendendo Marx, que tenta simplificar certas teorias e conceitos marxianos que geralmente ficam restritos aos espaços acadêmicos. Como o YouTube é um espaço pouco ocupado pelo pensamento revolucionário, nada mais justo do que também trazer conteúdo marxista para esta plataforma, certo? Então, sem mais delongas, vamos dar uma volta no tempo? A história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história da luta de classes. Com essa frase, Marx e Engels cimentaram não só seus nomes como dois dos maiores pensadores de sua época, mas criaram a base de toda uma forma de interpretação do mundo. Nessa interpretação, a nossa realidade contemporânea é produto de um passado histórico, e esse produto nada mais é do que o resultado de uma luta contínua entre dominados e dominadores, explorados e exploradores, oprimidos e opressores. Mas como foi estabelecido este antagonismo? Como o ser humano é um animal social, o fator decisivo e, em última instância, da história do seu desenvolvimento é a produção e a reprodução da vida imediata, ou seja, a produção e a reprodução dos meios de existência, que dão as condições básicas e necessárias para a sobrevivência, como alimento, moradia, roupas, etc., além da reprodução sexual humana. Os meios de existência são obtidos através do trabalho e a continuação da espécie através da formação de famílias. A forma como o trabalho foi organizado, somada à forma como as relações familiares se estabeleceram ao longo do tempo, podem explicar o funcionamento de cada era da existência humana. Antes de continuarmos, é preciso explicar que o conceito de trabalho que está sendo desenvolvido aqui se refere exclusivamente ao trabalho não doméstico, um tipo de trabalho que historicamente foi mais ocupado pelo gênero masculino. A questão do trabalho doméstico, da divisão de gênero em relação ao trabalho na produção e reprodução da vida, será tratada em um outro vídeo, pois merece uma atenção especial. A ordem social em que vivem homens de determinada época ou determinado país está condicionada por essas duas espécies de produção, pelo grau de desenvolvimento do trabalho de um lado e da família de outro. A partir da lente do materialismo histórico, a humanidade passou por diferentes estágios de desenvolvimento, desde sua organização inicial, em forma de comunismo primitivo, até o capitalismo que encontramos hoje em dia. No chamado comunismo primitivo, os meios de existência eram obtidos através da caça e da colheita, garantindo a sobrevivência de cada comunidade. O alimento precisava ser conseguido diariamente, ou seja, não havia excedentes. Já com a domesticação dos animais, a consequente formação de rebanhos e o desenvolvimento da agricultura, os humanos se organizaram em torno de pequenas propriedades privadas que permitiram o controle e a proteção do seu alimento. A abundância produtiva existente permitia que as famílias produzissem mais do que o necessário para sua manutenção e transformou a caça em uma atividade dispensável, ao mesmo tempo em que tornou lucrativo pela primeira vez o uso de escravos, que agora poderiam trabalhar nos campos. Essa foi a primeira grande divisão social do trabalho, e com ela nasceu a primeira grande divisão da sociedade em duas classes: senhores e escravos, exploradores e explorados. O seguinte marco do progresso aconteceu devido ao domínio do ferro pelo homem,
que produziu a segunda grande divisão social do trabalho, a separação entre o artesanato e a agricultura. Nessa fase, a escravidão deixa de ser apenas um fator lucrativo e torna-se o elemento básico no sistema social da época. A riqueza passou a crescer muito na mão de poucos e gerou uma nova divisão da sociedade em classes. Além dos homens livres e escravos, agora tínhamos pessoas marcadamente ricas e pobres. A separação do artesanato e da agricultura foi aumentando o contraste entre a cidade e o campo. Em pouco tempo, o grupo de artesãos cresceu o suficiente para provocar uma mudança nas forças produtivas, já que cada vez mais objetos eram fabricados diariamente para troca, ocasionando uma terceira divisão do trabalho. Aqui surge uma classe que não se ocupa em nada da produção e ainda explora os produtores, concentrando assim rapidamente riquezas enormes. Os comerciantes ou mercadores. E para suprir as necessidades dessa altamente influente nova classe, conhecida como burguesia, surge o Estado, que é essencialmente uma máquina destinada a reprimir a classe oprimida e explorada. Deste ponto da história em diante, temos uma organização social e econômica muito semelhante à nossa realidade atual. Os campos são abandonados, dando início ao processo de urbanização, a lógica de produção gira em torno dos excedentes, a tecnologia avança numa velocidade assustadora, surgem as fábricas, indústrias, motores a vapor, estabelece-se, enfim, a ordem capitalista. Bom, no episódio de hoje falamos sobre a produção e a reprodução da vida imediata, que é basicamente a produção material dos meios de existência de cada sociedade. Também falamos sobre como a organização social do trabalho foi gerando antagonismos históricos que permitiram o surgimento das classes. No próximo episódio, vocês vão aprender em mais detalhes sobre a burguesia, os meios de produção e as subclasses. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar a série, seguir o Sem Classe no Twitter e no Instagram, conferir as referências bibliográficas na descrição e deixar um feedback nos comentários. Ah, e não se esqueça, visitem o canal desta que vos fala, Tempero Drag, para acompanhar reflexões assim, temperadinhas, com um pouco de humor e, claro, com a ajuda da teoria marxista para que a gente possa mudar a realidade e fomentar novas perspectivas de estar no mundo. Se você aguentou até aqui, muito obrigada. Volte na semana que vem para que você também continue perdendo a sua classe. Um beijinho. Tchau.